Na aula de hoje, eu vou te mostrar como colocar várias tabelas, uma debaixo da outra, utilizando o DAX. Isso mesmo, o DAX, pessoal. E além disso, eu quero te mostrar alguns cuidados que você tem que ter para não cometer gafes, não cometer erros no meio do seu trabalho. Me acompanhe só para ver como é que faz. Para esse exemplo, eu tenho aqui três tabelas, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Nossa tabela 1, eu tenho aqui, ó, vamos dar um zoom nela, eu tenho a coluna 1 à nossa esquerda, que ela tem números, a nossa tabela, a coluna 2 à direita, com textos. Nossa tabela 2, eu tenho exatamente o inverso, eu tenho letras à esquerda e números à direita, só que os nomes são os mesmos na mesma sequência, certo? E aí, pessoal, tem uma tabela 3 que ela tem, pessoal, olha só, ela tem a mesma estrutura da tabela 1, só que ela tem uma coluna extra, que é a minha coluna 3, certo? Vamos começar aqui pelo primeiro exemplo. Vou clicar em cima de qualquer uma delas, ferramentas da tabela, vou colocar aqui a nova tabela. Nessa minha nova tabela, eu vou colocar aqui, ó, tabela Z, que vai ser a minha última tabela aqui, para aparecer aqui pra gente. Aí eu vou utilizar, pessoal, o método union. Eu quero unir uma debaixo da outra, tá? Primeiramente, eu vou passar a primeira tabela. Detalhe, pessoal, essa tabela aqui vai dar nome às colunas, tá? Segundo, pessoal, eu vou colocar aqui a outra, vamos botar para a esquerda, assim, e eu vou colocar a minha outra tabela, que é a minha tabela 2, certo? Minha tabela 2. Aqui na minha tabela 2, pessoal, vou dar um Enter. Olha só o que aconteceu, cara, olha aqui. Parece que deu tudo certo, né? Nós temos aqui os dados da tabela 1 e os dados da tabela 2. Se é isso que você queria, parabéns, bola para a próxima. Mas aqui eu vejo claramente que nós temos um X aqui, certo? Que eu tenho que colocar os dados da 2 invertidos. Como é que eu faço para inverter isso, pessoal? Eu tenho que utilizar um Select Columns da minha tabela 2 para inverter, tá? Então vamos lá. Eu vou passar aqui um Select Columns, onde eu passo aqui o primeiro parâmetro da nossa tabela 2, certo? E aí, pessoal, qual a primeira coluna que eu quero que apareça? Eu quero que apareça primeiro da minha tabela 2 a coluna 2, certo? Então, eu vou chamar ela como? De coluna 1, coluna 1, certo? E aí, pessoal, o dado vai ser o dado da minha coluna 2. E a mesma coisa vai ser embaixo. A minha coluna 2 vai ser os dados da minha coluna 2. Vai ser os dados da minha coluna 1, certo? Simples assim. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Clicou fora. Olha só aqui que coisa mais linda, pessoal. Coluna 1, coluna 2, os dados como tem que ser e os dados como tem que ser. Pronto, aqui você já viu como você faz para reordenar as colunas. Só que você tem uma terceira tabela. E na terceira tabela, pessoal, que a porca torce o rabo. Olha só, vamos colocar aqui a nossa tabela 3, que é a nossa terceira tabela. E aí, vamos vir aqui, ó, assim. Certo? Union tabela 1, tabela 2 aqui, volta para cá, tudo certo. E eu vou botar uma vírgula aqui, que é logo depois dela, e eu chamo minha tabela 3, que é a minha tabela 3. Pronto, cliquei fora. Só que aí vai dar um erro. Olha só o erro, pessoal. Todos os argumentos da tabela Union tem que ter o mesmo número de colunas. Então, pessoal, como é que você faz para resolver isso com base no que você aprendeu acima? Pode copiar aqui o Select Columns da 2, colocar logo aqui embaixo. Mudamos aqui para a nossa tabela 3. A coluna 1 e a coluna 2 vai ser exatamente a mesma coisa, certo? Só que eu não vou querer, no caso, a nossa tabela, a nossa coluna 3. Então vamos lá. Na minha tabela 3, certo? Eu tenho a minha coluna 1, certo? Aí aqui da minha tabela 3 e aqui da minha tabela 3, a minha coluna 2. Só isso que eu quero. Cliquei fora. Aí vou dar um zoom aqui para cima e você vai ver, pessoal, que já vai buscar, opa, conta aqui, que já vai buscar exatamente como eu quero também, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Qual foi o segredo? Utilização também do Select Columns. Já tinha utilizado o Select Columns para renomear colunas e reordenar as colunas também? Se não tinha utilizado ainda, pessoal, e aprendeu hoje, então já deixa aí o seu curtir e também comenta algo para o algoritmo entender que você gostou desse vídeo.